Olá, bem-vindos ao Mathematically. Esta é a questão 66 das 90 de matemática que vamos resolver neste curso de revisão para o Enem. Esta questão aborda geometria plana e velocidade média. A questão diz o seguinte: pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Então temos aqui ao lado as duas figuras. Um pivô de 3 torres, T1, T2 e T3, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas, bem como da base à torre T1, são iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação para π. A pergunta é: para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metro por hora d. Aqui no quadro coloquei as informações mais importantes do problema. Lá diz que temos 3 torres chamadas de T1, T2 e T3 que giram com velocidade constante, dando uma volta completa em 25 horas. Diz também que a distância entre a base do pivô e a primeira torre é de 50 metros, assim como as distâncias entre a torre 1 e a torre 2 também é de 50 metros, e da torre 2 para a torre 3 também seria de 50 metros. Com isso, temos o raio da trajetória de cada torre, sendo que da primeira torre será de 50 metros, da segunda torre de 100 metros e da terceira torre de 150 metros, todos contados a partir da base deste pivô. O problema quer saber qual é a velocidade de cada uma das torres em metro por hora, desde que elas consigam dar uma volta completa em 25 horas. Lá diz também que no cálculo devemos considerar π igual a 3. Para que a gente consiga calcular a velocidade de cada uma das torres, precisamos inicialmente saber qual é a distância que ela percorre. Como no problema diz que elas fazem uma trajetória circular, para a primeira torre, que vamos chamar de T1 conforme o problema, esta distância percorrida é dada por 2 vezes π vezes o seu raio 1. Então aqui estamos falando da primeira torre. Ou seja, nós vamos calcular o comprimento da circunferência desta trajetória. Efetuando os cálculos, temos que este comprimento seria 2 vezes 3 vezes o raio, que é de 50 metros. Então, o comprimento seria 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, com 0, 300 metros de trajetória. Para a velocidade da torre 1, vamos calcular como sendo os 300 metros dividido pelas 25 horas. Logo, a velocidade da primeira torre será de 300 divididos por 25, 12 metros por hora. Já para a segunda torre, que vamos chamá-la de T2 conforme o problema, temos que o comprimento vai ser dado por 2 vezes π vezes o seu raio, que é o raio 2 de 100 metros. Substituindo os valores, então temos 2 vezes 3 vezes o raio 2, que é 100. Comprimento da sua trajetória, 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6, com os 2 zeros, 600 metros. A velocidade da segunda torre será dada por 600 metros divididos por 25 horas. Logo, a velocidade da segunda torre, 600 divididos por 25, 24 metros por hora. Já a terceira torre, que nós vamos chamá-la de T3 conforme o problema, será dada por 2 π vezes o raio 3. Substituindo os valores, 2 vezes o π, que é 3, como manda o exercício, vezes o terceiro raio, que é 150. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 150, temos então 900 metros de trajetória. A velocidade da torre 3
será dado por 900 metros divididos por 25 horas. Logo, a velocidade da torre 3 será 900 divididos por 25, 36 metros por hora. Conhecendo as velocidades das três torres, podemos marcar que a alternativa correta é a letra A.